O milagre que mudou a vida de Tiago, a fé que venceu a síndrome de Angelman. Tiago tinha 28 anos quando os médicos disseram que seu filho, Pedro, de apenas 3 anos, nunca falaria, nunca andaria sozinho e passaria a vida dependente de cuidados especiais. O diagnóstico era cruel: síndrome de Angelman, uma condição genética rara que afeta o desenvolvimento neurológico, causando atrasos graves, convulsões e uma expectativa de vida cheia de limitações. A notícia foi como um soco no estômago. Sua esposa, Ana, chorava todas as noites, e Tiago, que sempre havia sido um homem forte, sentia-se impotente. As contas médicas se acumulavam, os remédios eram caros, e a esperança parecia se esvair a cada consulta. Ele era funcionário público, ganhava um salário modestos, e mesmo com um plano de saúde, os gastos extras com fisioterapia, fonoaudiologia e medicamentos controlados consumiam quase todo o seu rendimento. As noites eram de insônia, o casamento começava a rachar sob o peso do desespero, e Tiago, que nunca havia sido religioso, começou a questionar: por que isso está acontecendo conosco? O que fizemos para merecer isso? Até que um dia, enquanto esperava no corredor de mais um hospital, uma senhora de olhos brilhantes e sorriso sereno se aproximou. Ela usava um crachá com o símbolo da Igreja Universal do Reino de Deus e, sem nem saber da situação deles, disse: meu filho, Deus tem um propósito para a vida do seu menino. Não desista. Venha conosco domingo, às 10 horas, na Universal da sua cidade. Lá, você vai ver que nada é impossível para Deus. Tiago, cético, quase ignorou, mas Ana, desesperada, pegou o panfleto com o endereço e guardou na bolsa. O primeiro passo rumo à fé. No domingo seguinte, com o coração pesado mas sem mais alternativas, Tiago e Ana entraram pela primeira vez na Igreja Universal. O que viram os surpreendeu: não era um lugar frio ou cheio de formalidades, mas um ambiente vibrante, onde pessoas de todas as idades oravam com lágrimas, levantavam as mãos e cantavam com uma fé que Tiago nunca havia visto. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre libertação, sobre milagres que acontecem quando a fé é colocada em prática. No final do culto, houve um apelo: quem aqui está passando por uma luta que parece não ter solução? Quem precisa de um milagre urgente? Ana puxou Tiago pelo braço, e eles subiram ao altar. Quando o pastor impôs as mãos sobre Pedro, que estava nos braços da mãe, e começou a orar em voz alta, Tiago sentiu algo estranho, uma espécie de calor no peito, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Senhor Jesus, quebra essa maldição na vida dessa criança. Em nome de Jesus, eu determino que esse menino será livre, será curado, será restaurado. O pastor ungiu a testa de Pedro com óleo e disse: volte aqui na quarta-feira, na corrente de oração. Deus vai operar. Tiago saiu da igreja confundido. Parte dele queria acreditar, mas a razão gritava: isso é coisa de fanático. Médicos disseram que não tem cura. Porém, algo dentro dele havia sido tocado. Talvez fosse a última esperança. A corrente de oração e a fogueira santa. Na quarta-feira, eles voltaram. Dessa vez, o culto era diferente: a corrente de oração, onde dezenas de pessoas se uniam em clamor por milagres. O pastor explicou: aqui, não oramos sozinhos. Oramos em corrente, como uma família, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Tiago nunca havia visto tanta gente orando ao mesmo tempo, com tanta intensidade. Alguns choravam, outros falavam em línguas, e o ar parecia carregado de uma energia sobrenatural. O pastor chamou Tiago e Ana para a frente e perguntou: vocês estão dispostos a fazer a parte de vocês? Deus faz o milagre, mas nós precisamos mostrar fé com ações. Ele explicou sobre o dízimo e as ofertas, não como uma obrigação, mas como um ato de fé, uma semente plantada para colher a bênção. Quando você dá a Deus o que é dele, ele abre o céu sobre a sua vida, disse o pastor. Tiago, que sempre havia sido economista, hesitou. Mas Ana, com lágrimas nos olhos, sussurrou: vamos tentar. Não temos mais nada a perder. Eles entregaram uma oferta, simbólica, mas dada com o coração. O pastor orou novamente sobre Pedro, desta vez com mais autoridade: em nome de Jesus, eu quebro toda a cadeia de doença nesta criança. Eu determino que os neurônios dele sejam restaurados, que a síndrome seja anulada pelo sangue de Jesus. Depois, convidou Tiago para participar da Fogueira Santa de Israel, uma campanha de jejum e oração que duraria 7 dias.
Se você buscar a Deus de verdade, Ele vai responder, garantiu. Tiago aceitou o desafio. Durante uma semana, ele jejuou das 6 horas da manhã até às 6 horas da tarde, orando em casa, lendo a Bíblia e assistindo aos cultos pela internet. Ana se juntou a ele. À noite, eles participavam das vigílias de oração, onde centenas de pessoas clamavam juntos por milagres. Tiago nunca havia orado tanto na vida. O milagre que os médicos não podiam explicar. No 7º dia da Fogueira Santa, durante o culto de encerramento, algo extraordinário aconteceu. Pedro, que nunca havia falado uma palavra sequer, estava no colo de Ana quando, de repente, balbuciou: "Mamãe." Foi um som fraco, quase ininteligível, mas Ana gritou, e Tiago caiu de joelhos. O pastor, emocionado, pegou o menino nos braços e declarou: "Glória a Deus." Esse é o início. O milagre está acontecendo. Nos dias seguintes, Pedro começou a dar passos sozinho, algo que os médicos haviam dito que nunca aconteceria. As convulsões, que antes eram frequentes, diminuíram até desaparecerem. Em uma nova consulta, a neurologista, espantada, pediu exames mais detalhados. Os resultados mostraram uma atividade cerebral anormalmente melhorada, como se o cérebro de Pedro estivesse se regenerando. Isso não tem explicação científica, admitiu a médica. Tiago sorriu e respondeu: "Tem sim, doutora. Chama-se milagre de Deus." Mas o maior testemunho veio algumas semanas depois, quando Pedro, aos 3 anos e 4 meses, falou sua primeira frase completa: "Papai, eu te amo." Tiago chorou como nunca havia chorado. Naquele momento, ele entendeu que não era apenas a cura do filho que havia recebido, era uma transformação espiritual em sua própria vida. A lição que mudou tudo. Tiago e Ana se tornaram membros fiéis da Igreja Universal. Eles não só viram milagre na vida de Pedro, como também experimentaram libertação financeira. Tiago recebeu uma promoção no trabalho, Ana conseguiu um emprego melhor, e as dívidas que os afligiam foram quitadas. Mas o maior aprendizado foi sobre fé verdadeira. Antes, eu achava que fé era só acreditar. Mas na Universal, aprendi que fé é agir, é persistir, é dar o primeiro passo mesmo quando tudo parece impossível. Testemunhou Tiago no altar, com Pedro ao seu lado, agora uma criança ativa, falante e cheia de vida. Deus não muda as nossas circunstâncias só porque pedimos. Ele muda quando mostramos que confiamos nele de verdade, com oração, com obediência, com sacrifício. Hoje, Pedro tem 7 anos, frequenta a escola regular e não apresenta mais os sintomas graves da síndrome. Os médicos o chamam de um caso atípico, mas Tiago sabe a verdade: não foi a medicina, não foi o acaso. Foi o poder de Deus, manifesto através da Igreja Universal, um lugar onde os impossíveis se tornam possíveis. E toda vez que alguém pergunta como isso aconteceu, Tiago responde com um sorriso: fé, oração. E uma igreja que ensina que, com Deus, não existe limite. A vida de Tiago e Pedro mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era uma rotina de hospitais, medos e incertezas, agora se transformou em dias cheios de risadas, brincadeiras e gratidão. Pedro, que os médicos diziam que nunca andaria ou falaria direito, hoje corre pelo pátio da igreja, brinca com as outras crianças e até ajuda a arrumar a Bíblia do papai antes dos cultos. Mas o milagre não parou ali. Tiago, que antes era um homem cheio de dúvidas e revolta, agora se tornou um obreiro dedicado na CCB. Toda semana, ele está lá, servindo, orando por outras pessoas que chegam com suas dores e lutas. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por qualquer um, diz ele, sempre com os olhos brilhando de emoção. Um dia, uma mãe desesperada chegou até ele depois do culto. Seu filho, assim como Pedro, tinha uma doença rara e os médicos não davam esperança. Tiago não hesitou, levou ela até o altar, orou com fé e disse: "Irmã, se Deus curou meu filho, Ele vai curar o seu também. Só não desista, não pare de buscar." Semanas depois, aquela mesma mãe voltou chorando, mas dessa vez de alegria. O menino tinha apresentado melhoras surpreendentes. Pedro, mesmo pequeno, já entende que sua vida é um testemunho. Certa vez, na escola, uma professora perguntou às crianças se elas acreditavam em milagres. Pedro levantou a mão e disse, com toda a convicção de quem viveu: "Eu fui um milagre. Jesus me curou na minha igreja."
A sala ficou em silêncio, e a professora, emocionada, pediu para Tiago contar a história na reunião de pais. Agora, toda vez que Tiago passa pela porta da CCB, ele lembra daquela noite em que entrou ali quebrado, sem esperança. E sorri, porque sabe que aquele lugar não é só uma igreja, é um hospital das almas, um refúgio para quem precisa de um milagre. Muitas pessoas procuram respostas em lugares errados, ele costuma dizer. Mas eu encontrei a minha aqui. E não vou sair mais. E assim, a história de Tiago e Pedro continua inspirando muitas vidas, provando que, quando a fé encontra a obediência, Deus age de maneiras que nem a ciência consegue explicar. Porque na CCB, os impossíveis não são apenas possíveis, eles se tornam realidade. A notícia do milagre de Tiago se espalhou rápido pela cidade. Primeiro foram os irmãos da congregação, que contavam com os olhos brilhando como ele, um menino que mal conseguia andar, agora correndo pelo pátio da igreja. Depois, os vizinhos, que antes viam Pedro carregando o filho nos braços com pena, agora o paravam na rua só para ouvir o testemunho. É verdade que seu filho foi curado na igreja? Perguntavam. E Pedro, com a voz embargada, respondia: não foi na igreja, foi por Jesus, através da igreja. Porque ali, eles não desistem de ninguém. Mas nem tudo foi fácil depois do milagre. Tiago precisou aprender a viver sem as muletas, sem o medo de cair, sem a identidade de um menino doente. Nos primeiros dias, ele ainda olhava para as pernas como se não fossem suas, tocava os músculos que antes pareciam inexistentes e chorava. Pedro o abraçava e dizia: isso aqui não é só cura, filho. É um chamado. Deus te deu essas pernas para você correr atrás de almas, não só de brincadeiras. E Tiago, mesmo pequeno, entendia. Foi então que a professora da escola, a mesma que havia pedido para ele contar sua história na reunião de pais, teve uma ideia. Por que você não escreve tudo isso? Sugeriu, colocando um caderno na mão dele. As crianças precisam saber que milagres ainda acontecem. Tiago olhou para as páginas em branco e sentiu um frio na barriga. Ele nunca tinha escrito nada além de lições de casa. Mas naquela noite, sentado à mesa da cozinha com Pedro ao lado, as palavras começaram a fluir como água. Eu me lembro do cheiro do óleo que o pastor passou na minha testa. Do som dos irmãos orando, todos juntos, como se fossem um só. E da voz do bispo dizendo: Deus não faz acepção de pessoas. Eu não sabia o que aquilo queria dizer na época, mas hoje sei, Deus não olha se a gente é rico ou pobre, se anda ou não anda. Ele olha pro coração. Pedro lia cada linha com lágrimas nos olhos. Isso aqui vai salvar vidas, meu filho, murmurou. E salvou. O caderno virou um livreto mimografado, que os irmãos da CCB começaram a distribuir nas visitas evangelísticas. Uma mãe de outro estado, cujo filho também tinha uma doença degenerativa, leu o testemunho e escreveu para Pedro: se Deus fez por vocês, pode fazer por nós. Em menos de um mês, a família estava na congregação, e o menino, depois de muitas orações e jejuns, deu os primeiros passos sozinho no mesmo corredor onde Tiago havia sido curado. Os médicos, é claro, não tinham explicação. Remissão espontânea, diziam, coçando a cabeça. Mas Tiago, já com 10 anos e uma fé maior que seu tamanho, respondia com um sorriso: não foi espontâneo, não. Foi Deus. E ele não precisa de explicação, só de obediência. Pedro, que antes era um homem amargurado pela dor, agora era um dos primeiros a chegar na igreja. Ele ajudava a organizar as campanhas de oração, levava pessoas doentes nos cultos e, toda vez que via alguém duvidar, contava: eu já vi Jesus curar meu filho. Se ele fez isso, o que mais ele não pode fazer? Sua vida havia virado de cabeça para baixo, mas dessa vez, para o lado certo. Tiago, por sua vez, cresceu dentro da CCB como uma árvore regada por águas vivas. Aos 15 anos, já pregava para os jovens, com uma autoridade que vinha não de livros, mas de uma experiência que ninguém podia negar. Muitas vezes a gente acha que Deus só faz milagres grandes, tipo andar de novo, dizia ele, olhando nos olhos da plateia. Mas o maior milagre que ele fez em mim não foi nas pernas. Foi no coração. Porque antes eu só sabia receber. Hoje, eu sei dar. E foi assim que, anos depois, quando um casal chegou à igreja com uma filha paralítica nos braços, Tiago não hesitou. Ele se ajoelhou ao lado da menina, colocou as mãos sobre ela e orou com a mesma fé que havia aprendido naquela noite em que foi curado.
Não importava se o mundo duvidava. Não importava se os médicos diziam que era impossível. Porque na CCB, ele havia aprendido uma verdade simples e poderosa: onde há fé, Deus age. E onde Deus age, não há doença que resista, não há tristeza que permaneça, não há vida que não seja transformada. Hoje, Tiago é um obreiro na igreja, e Pedro é um dos pilares da congregação. Juntos, eles continuam a provar que os milagres não acabaram, eles só estão esperando por corações dispostos a crer. E toda vez que alguém pergunta como um menino que não andava agora corre pela obra de Deus, a resposta é sempre a mesma: porque na CCB, a gente não só acredita em milagres. A gente vive eles. Na mesma cidade onde Tiago e Pedro serviam com tanto amor, morava uma mulher chamada Ana. Ela era conhecida por todos como uma pessoa bondosa, sempre disposta a ajudar, mas carregava um peso que ninguém conseguia ver. Há anos, Ana lutava contra uma depressão profunda, uma escuridão que a impedia de enxergar a luz do dia. Os remédios aliviavam um pouco, mas a tristeza voltava sempre, como uma sombra que não a deixava em paz. Seu marido, Carlos, era um homem de fé, mas mesmo ele não sabia mais o que fazer. Até que um domingo, depois de muito insistir, conseguiu levá-la até a congregação cristã no Brasil. Ana entrou arrastando os pés, com o olhar baixo, sentindo que aquele lugar não era para ela. Mas quando a reunião começou e os hinos subiram ao céu, algo dentro dela mexeu. Não era só a música, era a paz que parecia envolver aquele lugar. Naquele dia, o irmão que presidia falou sobre a fé que move montanhas. Ele contou histórias de pessoas que, como Ana, achavam que não tinham mais esperança, mas que, ao entregarem tudo nas mãos de Deus, encontraram a cura não só para o corpo, mas para a alma. Ana ouvia, e embora uma parte dela quisesse acreditar, a outra parte, a mais ferida, sussurrava: isso não é para você. Mas então, no final da reunião, quando os irmãos se ajoelharam em oração, Ana sentiu uma mão suave no seu ombro. Era uma irmã mais velha, Dona Maria, que sem dizer uma palavra, apenas orou por ela. E foi naquele momento, com lágrimas escorrendo pelo rosto, que Ana sentiu algo quebrar dentro de si. Não foi um barulho, não foi um clarão, foi como se uma corrente invisível se rompesse, e de repente, ela conseguia respirar de novo. Nos dias que seguiram, Ana voltou à igreja. Não porque Carlos a obrigava, mas porque sentia que ali, naquele lugar simples, com aquelas pessoas simples, ela estava encontrando um caminho de volta para a vida. Os irmãos a abraçavam, oravam com ela, e aos poucos, a escuridão foi perdendo força. Não foi de uma hora para outra, mas foi real. A tristeza que antes a sufocava agora era só uma lembrança distante, como uma tempestade que passou. Um ano depois, Ana estava de pé diante da congregação, dando seu testemunho. Sua voz tremia um pouco, mas seus olhos brilhavam. Eu vim aqui achando que Deus não tinha mais nada para mim, ela disse. Mas a CCB me ensinou que Ele nunca desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste de si mesmo. Hoje, Ana serve na obra do Senhor, ajudando outras pessoas que, como ela, acham que não há mais saída. Ela e Carlos são um exemplo de como a fé pode restaurar não só um coração, mas um lar. E toda vez que alguém pergunta como ela conseguiu vencer uma batalha que parecia impossível, Ana sorri e responde com a mesma certeza que aprendeu ali: porque na CCB, a gente não só ouve falar do poder de Deus. A gente vê Ele agindo. E assim, como Tiago, como Pedro, como tantos outros, Ana se tornou mais uma prova de que os milagres não são coisas do passado. Eles estão vivos, pulsando nos corações daqueles que creem. Porque onde há uma igreja fiel, onde há irmãos que oram uns pelos outros, onde há um Deus que ouve e age, não há ferida que não sara, não há noite que não vire dia. E isso, ninguém pode negar. A vida de Ana e Carlos mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Antes, o casal mal se cumprimentava na rua, cada um carregando seu fardo em silêncio. Agora, era comum vê-los juntos, sorrindo, até mesmo cantando hinos enquanto arrumavam a casa ou preparavam o jantar. As pessoas comentavam: o que será que aconteceu com eles? Alguns, mais curiosos, até perguntavam. E Ana, sem vergonha, contava. Contava sobre as noites de choro no altar, sobre as mãos dos irmãos que se estendiam em oração, sobre a paz que invadiu seu coração quando ela finalmente entregou tudo a Deus. Foi numa dessas conversas que Ana conheceu Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos que morava há anos na mesma rua. Dona Maria tinha um filho, Lucas, que há mais de uma década lutava contra o vício em drogas.
Ela já havia tentado de tudo, clínicas, médicos, até mesmo ameaças. Nada adiantava. Cada vez que Lucas voltava para casa, trazia consigo a sombra da recaída, e Dona Maria via seus sonhos de vê-lo livre se desfarem como cinzas ao vento. Um dia, depois de ouvir o testemunho de Ana, Dona Maria resolveu ir à CCB. Não foi por curiosidade, mas por desespero. Ela entrou na igreja com o coração apertado, as mãos trêmulas segurando uma foto amarelada de Lucas ainda criança, quando o futuro parecia cheio de promessas. Sentou-se no fundo, como se quisesse passar despercebida, mas Deus já tinha visto. O pastor, naquele dia, pregava sobre a parábola do filho pródigo. Falava do amor do pai que não desiste, que espera, que corre ao encontro quando o filho decide voltar. Dona Maria chorou sem conseguir se conter. Ao final do culto, uma irmã se aproximou e, sem nem saber sua história, colocou a mão em seu ombro e disse: Deus vai trazer seu filho de volta. Não desista agora. Ela voltou. E voltou novamente. Começou a participar das reuniões de intercessão, onde irmãos se uniam em oração por famílias destruídas. Aprendeu a clamar não com lágrimas de desespero, mas com fé. Um dia, depois de meses orando, ela recebeu uma ligação. Era Lucas, a voz embargada: Mãe, eu tô numa rodoviária. Não aguento mais isso. Quero voltar. Dona Maria não acreditou no que ouvia. Correu para a igreja antes mesmo de ir buscar o filho. Os irmãos se reuniram em torno dela, orando, agradecendo. Quando Lucas chegou, magro, com olheiras fundas, mas com um brilho diferente nos olhos, ele não encontrou uma mãe que o julgasse. Encontrou uma mãe que o abraçou forte e disse: Filho, Deus te esperava. E ele não desistiu de você. Lucas começou a frequentar os cultos. No início, era difícil. As tentações vinham como ondas, e ele se sentia fraco. Mas os irmãos o cercavam. O pastor o orientava. E, aos poucos, ele foi descobrindo que aquela força que o mantinha firme não era dele, era de Deus. Hoje, Lucas é um dos jovens mais ativos na igreja. Ajuda na escola bíblica, visita outros dependentes químicos para dar seu testemunho e, nas noites de oração, é sempre um dos primeiros a se ajoelhar no altar. Dona Maria, que antes vivia com medo de atender o telefone, agora sorria ao ver o filho pregar a palavra com convicção. Eu pensava que meu filho estava perdido, ela diz, com os olhos brilhando. Mas Deus mostrou que nada está perdido para ele. Basta a gente confiar. E assim, como Ana, como Carlos, como Lucas, mais uma história de restauração se escrevia na CCB. Porque ali, entre hinos, orações e mãos estendidas, Deus continua escrevendo suas maiores obras. Não com trombetas ou sinais no céu, mas no silêncio de um coração que se rende, de um lar que se reconstrói, de uma vida que renasce. E o mais lindo é que essas histórias não são exceção. São a regra. Porque onde há um povo que ora, onde há uma fé que não desiste, onde há um Deus que age, os milagres não são contados, eles são vividos. Todos os dias. Por quem acredita. O milagre completo. Aquele domingo, enquanto o jovem pregava com lágrimas nos olhos sobre o amor que redime, a mãe não conteve a emoção. Lembrou-se das noites em que chorou sozinha, das portas batidas, das palavras duras que feriram mais que espadas. Mas ali estava ele, não mais o rebelde de outrora, mas um homem novo, com a mesma voz, porém um coração transformado. Ao final do culto, o filho a abraçou forte e sussurrou: Mãe, foi o Senhor. Ele me encontrou quando eu nem sabia que estava perdido. A multidão aplaudiu, mas o verdadeiro milagre não era apenas a mudança visível. Era a paz que agora habitava naquela casa. O pai, antes distante, agora lia a Bíblia com o filho às noites. A irmã, que cresceu com medo dos gritos, sorria ao ver os dois orando juntos. Até os vizinhos comentavam: algo mudou aqui. E tinha mudado porque Deus não restaura apenas indivíduos, mas gerações. Reflexão final. Os milagres raramente vêm como relâmpagos. Eles chegam como sementes, plantadas no choro de uma mãe que não desiste, regadas pelas orações de uma igreja que intercede, e brotam quando menos esperamos. O que parece perdido para os homens está apenas esperando o tempo de Deus. Lição de vida. Nunca subestime o poder de uma fé persistente. O que hoje é dor, amanhã pode ser testemunho. O que hoje é silêncio, pode se tornar um hino.
Porque Deus não escreve finais, ele escreve recomeços. E os maiores milagres começam quando, mesmo sem ver, escolhemos crer.